nome é Andréa Silveira, sou pastora e psicóloga. Sou casada com Kleber Luiz Silveira, na cidade de Taubaté. Eu sou mineira de Lajinha. Minha mãe se chama Geni, a qual é o meu exemplo, o meu espelho. Ela é minha referência de ser guerreira. E o meu pai se chama Antônio, uma criação com muito amor, mas com muita dificuldade financeira. Minha mãe, com o seu trabalho sendo doméstica, criou esses 7 filhos e nós também, suas filhas, teve a mesma vocação que ela. A minha infância, eu vim me converter aos 14 anos. Meu primeiro relacionamento, após 6 meses de namoro, me casei. Os meus valores eram estar na igreja, pertencer à igreja. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me droguei, eu nunca me prostituí. Só imaginava que eu estava fazendo a base para que eu tivesse um futuro de formas que não viesse acontecer o que aconteceu comigo. Eu não tinha o controle do futuro, mesmo entendendo que eu estava fazendo tudo certo. As pessoas imaginam que quando a gente faz toda a trajetória certinha, ou dentro do parecer certo, que a gente evita transtornos e dificuldades. Não é verdade. Eu não tenho o controle do outro. Eu não tenho a decisão do outro. E eu casei com 20 anos, estando debaixo de uma palavra, e para mim isso era importante. Meu valor estava em chegar no altar da igreja e dizer: eu estou aqui porque eu posso estar aqui. E a partir dos 5 meses de casado, esse casamento já começou com conflitos, dificuldades, uma relação onde o respeito não prevalecia, onde a honra como mulher não prevalecia. Os valores eram diferentes, a vivência era diferente, a circunstância do aprendizado familiar eram diferentes. E essas dificuldades não foi resolvida na oração, porque era comportamento, era relacionamento. E o nosso relacionamento não era de diálogo, nosso relacionamento não era feito dentro de uma prioridade, que era buscar o Senhor juntos, que era estar juntos, que era sonhar juntos, ter ideais juntos. Esse casamento acabou com 12 anos de casado. E eu quero confessar para vocês que as pessoas não tinham noção do que eu passava. As pessoas não conviveram porque eu entendia que a minha fé poderia transformá-lo, que a minha fé poderia resolver o problema da dificuldade familiar. Mas eu não entendia que o outro tinha livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio do outro não tem fé que resolva. Como andarão 2 juntos se não tem acordo? Diante desses conflitos que eu passava no meu relacionamento conjugal, eu fui perdendo a minha autoestima, fui perdendo o meu valor feminino, e a única coisa que eu tinha para descarga emocional era a comida. Eu voltei para minha cidade, passando por uma dificuldade muito grande. Fui morar com a minha mãe, fui encarar uma cidade onde o preconceito era muito grande, e eu tenho que entender que lá, onde eu pensei que seria o meu berço, não foi o meu berço, não foi o meu colo. E isso me fazia sofrer demais. O preconceito vinha de que, como eles não imaginavam o que eu havia passado, eles não tinham noção. A sensação era que acabou. Por que acabou? Ninguém perguntava da minha história, ninguém ia orar comigo por isso. E aí nós começamos ali naquela cidade um grupo de mulheres. Já que dentro da instituição eu não tinha espaço, nós começamos a ir para o monte orar. Era o lugar que nós, como mulheres que tinham dificuldade de aceitação, dificuldade de aceitar a nossa história, que nós não tínhamos controle sobre ela, começamos a orar e Deus começou a trabalhar. Depois de um período, eu voltei para Taubaté. O que eu fazia em Taubaté? Em Taubaté eu voltei para a casa de um casal, onde me deu um quarto para eu morar. Trabalhei muito como diarista nessa cidade, trabalhei muito vendendo pastel na praça da cidade, porque eu tinha um desejo. O maior sonho, a maior ambição da Andréa era ser vendedora de pastel para fazer a carta. Eu queria ser motorista, era isso que eu desejava, e eu trabalhava para isso. Até um dia que Deus falou comigo que era para eu cuidar daquilo que era dele. Eu não tinha noção do que ele ia fazer. E eu ganhei para morar de um casal uma chácara. Não tem como não emocionar. E essa chácara, eu não pagava aluguel,
Eu não pagava água e não pagava luz. O Senhor levava lá o alimento. Era através, as pessoas sonhavam mesmo com me levando compras e ali eu era mantida com o pão. E quando não tinha o pão, tinha que jejuar. E quando tinha o pão, não era para jejuar. Assim, eu sobrevivi lá 2 anos e 3 meses, exclusivamente do que o Senhor levava pessoas para cuidar de mim, no calçado, no vestir e no alimento. Nunca pedi nada a ninguém, mas o Senhor provia o pão, o Senhor provia o calçado, o Senhor provia as vestes naquele lugar. Ele cuidava de mim. E lá nessa varanda dessa chácara, o Senhor começou a nos honrar, começou a trazer vidas e nós fomos cuidar dessas vidas. E lá dentro desse lugar, o Senhor me fez muitas promessas. Uma delas era restituir minha vida. Eu já havia feito um concerto de perdão e liberação de perdão com meu ex-marido, abençoando a vida dele e me liberando também daquilo que era que me prendia ao meu passado. Nesse período da igreja que nós abrimos ali, uma pequena congregação onde vidas queriam cultuar. Depois nos tornamos uma igreja liderada por uma mulher, uma das maiores de Taubaté. Depois de liderando essa igreja 4 anos, o Senhor me deu uma visão de um globo girando. E eu dizia sempre que esta igreja era o meu melhor. Bandeiras saíam deste globo que estava girando. E o Senhor disse para mim: estou tirando o seu melhor para te dar o excelente. O excelente era o reino, onde hoje ministro para vidas independentes de placas, faço trabalho com mulheres independentes de placas. Um dia eu estava no meio da rua com 2 casais, parou um carro e era um pastor com um rapaz. E ele desceu e disse para mim assim, numa palavra profética: moça, não tira o teu pé desta cidade. Eu estava pronta para voltar para a minha cidade de origem. Não tira o teu pé desta cidade, porque nesta cidade vou te dar uma aliança, vou te dar nome e sobrenome, vou te colocar aqui respeitada e vou te dar a chave de um carro vermelho. Pensei comigo, chave de um carro vermelho, apesar do choro que eu estava, pensei, realmente Deus sabe que eu sou muito perua, porque uma chave de um carro vermelho. Isso ainda demorou, se passou 1 ano e eu fui convidada para ministrar numa concessionária. Eu estava para ir embora daqui e fui pregar. Eu preguei sobre o Ruth Boaz. E lá nessa concessionária eu não tinha noção do que Deus ia fazer naquela concessionária. Mas eu saía, para mim, eu estava ali pregando porque eu poderia ter ganhado um carro vermelho. Eu não tinha noção que não era o carro vermelho. 1 ano depois dessa pregação, eu orando ao Senhor, esperando nele, recebi um telefonema à meia-noite. Era um rapaz e ele se identificou. Kleber Luiz, eu estou ligando para te dizer que você é a minha escolhida. Eu vou casar com você. Deus falou comigo que eu vou casar com você. Imediatamente eu disse para ele: Deus falou com você, Deus não falou comigo. E quando ele disse isso, ele tornou a afirmar: eu estou te informando que eu vou casar com você, porque Deus me disse que me daria uma joia rara e me deu o seu nome na madrugada. O nome da joia rara é Andréia. Eu não conhecia Kleber. Eu não tinha contato com Kleber. Eu não tinha telefone de Kleber. E ele conseguiu o telefone através de um amigo. E quando ele disse joia rara, eu fiquei chocada. E aquilo me assustou muito, porque havia 5 anos que eu, nos dias bons e nos dias maus, que quem acha uma mulher acha uma coisa boa, o seu valor excede de rubis. E naquele dia, quando ele disse joia rara, eu entendi que nos dias bons e nos dias maus, eu estava lhe dizendo para mim: você é joia rara. Eu não era melhor que ele, mas eu sabia o que eu estava dizendo. Provérbios diz: como eu me imagino eu sou. E eu sabia que tudo que eu tinha passado não importava, eu era joia rara. E foi assim que ele me chamou. Deus me daria uma joia rara e o nome dela é Andréia. E diante disso, me valorizando e entendendo quem eu sou e não dependendo do que os outros dizem que eu sou, mas compreendendo que o meu valor excede de rubis, eu passei a me cuidar, eu passei a olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu passo a me amar e eliminei todos esses quilos, tudo aquilo que me fazia não gostar de mim. E hoje eu passei a me amar e a me valorizar. Orando muito
E falando que aquilo era loucura, que não era de Deus, o Senhor falou comigo: está disposta a pagar o preço para ser feliz? Eu fiquei muito emocionada e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Não tema, homem muito amado, porque o Senhor é contigo. E naquele momento eu liguei, pedi que ele fosse lá na chácara e ele foi. Quando chegou lá, eu propus para ele: eu quero 7 dias de propósito de oração e jejum. Também não é para casamento jejum, eu estava desesperada mesmo. E ele topou, ele disse sim, chamando de missionária, e nós fizemos 7 dias. Queridos, 7 dias. No terceiro dia, eu tinha algo, eu sentia algo, eu vivenciava algo, eu tinha um amor por uma pessoa que eu não sabia quem era, que eu não lembrava nem direito do rosto, que eu só sabia que ele era nem tão alto, meio carequinha, meio gordinho. Era isso que eu entendia dele. Eu só lembrava disso, dele não lembrava de mais nada. No 7º dia eu estava pregando na igreja. Aquele homem entrou e fez assim na porta da igreja. Só faltava o cavalo branco, uma bata branca, uma calça jeans, e eu ministrando na igreja. E quando terminou o culto, saímos para comer uma pizza com uma pessoa acompanhando. E ele falou para mim, na hora que nós acabamos de chegar: missionária, preciso te pedir um favor. Nunca mais faça isto. Nunca mais me peça para ficar longe de você, porque eu não vivo sem você. E imediatamente eu disse: nem eu. Para resumir, 2 meses e 5 dias depois nós estávamos casados. Temos 8 anos de casado, vamos fazer. Quando eu fiz 2 meses e 3 meses de casado, ele me deu um buquê de rosas, e dentro desse buquê de rosas tinha um presente. E esse presente era a chave de um carro. Eu ainda estava tirando o carro, era a chave de um carro. Esse carro, um carro vermelho, para confirmar a promessa de que eu ainda era solteira. Mas ele também não sabia disso. 6 meses depois de casada, eu estava pregando um tempo novo na igreja. E o Senhor disse para mim assim: tempo novo, psicologia. Eu parei, queridos, de pregar e disse para a igreja: amados, Deus disse para mim aqui, psicologia. Eu vou prestar vestibular e vou fazer psicologia. A igreja aplaudia, vibrava, e meu marido chorava. E quando terminou o culto, eu sem entender muita coisa, ele disse: eu estou chorando porque eu queria muito que você estudasse, mas eu não queria que você se sentisse inferior. Meu marido era do ramo de automóveis, formado, e eu não. Eu tinha o 2º grau, eu era faxineira. E ele disse: eu queria que você estudasse, eu sei seu potencial. No final daquele ano, eu prestei vestibular, passei. Foi muito difícil enfrentar aquela faculdade. Tinha mais de 20 anos que eu não estudava. Entre choros e risos de desistências e avanços, eu me formei. Sou psicóloga, tenho meu consultório na cidade de Taubaté, sou palestrante para as mulheres, trabalho com conferência para mulheres, trabalhando a autoestima dessas mulheres e contando a minha história e entendendo que, como nós nos imaginamos, nós somos. O Senhor nos chamou como joia rara. Nós não somos mulher de um capítulo da história. Parece que aquele capítulo é o mais importante. Não é. O fracasso não é o mais importante. O negativo para o outro não é o mais importante. O mais importante é como eu estou fazendo a história. Como vai ser as cenas do próximo capítulo da minha história. Eu mudei a minha história. E diante disso, olhando para trás, eu posso dizer que o Senhor foi maior do que tudo isso. Eu posso dizer que a experiência que eu tive de diarista, hoje me vendo como uma psicóloga formada e pós-graduada, é que o propósito e os planos de Deus não pode ser frustrado. Em vários momentos eu pensei que a promessa não iria se cumprir. E hoje eu posso dizer que de diarista, a morar num quartinho, a andar de bicicleta sem marcha, a andar a pé, fazendo visitas, a trocar a passagem por 1 quilo de alimento, eu hoje estou falando às nações, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, e é possível escrever uma nova história.